João capítulo 18, versículo de número 33, a palavra do Senhor nos diz: tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus. E disse-lhe: tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram-to outros de mim? Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei. Jesus respondeu: tu dizes que sou o rei. Eu para isso nasci, e para isso eu vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: o que é a verdade? Só até aqui, vamos orar? Senhor Deus, Pai, aqui estamos nessa noite memorável na sua presença, para ouvir sua palavra, para recebermos o poder da ressurreição, pelo sacramento da Santa Ceia. Senhor, em nome de Jesus, ministra ao nosso coração. Espírito Santo, que essa palavra venha de Deus e seja energizada pelo seu poder, pela sua presença em nossas vidas. Fala conosco. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Pilatos é um dos personagens mais icônicos de todo o Evangelho. Desde o começo do cristianismo, Pilatos tomou uma dimensão especial para a história da igreja. O primeiro credo da igreja que nós conhecemos é o credo dos apóstolos. Aquele famoso credo que você já ouviu dizer, que nós cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Quem cunhou esse credo não foi nenhum tipo de denominação ou igreja antiga, mas a igreja de todos os lugares e de todas as cavernas, desde o final do século I, dizia: nós cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, o nosso Senhor. Ele nasceu da Virgem Maria, ele padeceu sob Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos ganhou o nome dentro do credo. O credo dos primeiros cristãos, esse credo que surgiu, o credo dos apóstolos, fala o nome de Jesus, o nome de Maria e o nome de Pilatos. O que fez de Pilatos alguém tão importante? Fora as frases que nós acabamos de ler aqui, você viu as frases, uma frase importante de Pilatos: o que é a verdade? Ele diz isso em João capítulo 18, 38. Em João 19,5 ele diz: eis aqui o homem. Essa frase entrou para a história, essa frase de Pilatos: eis o homem, esse é o homem. Quando ele apresentou Jesus desfigurado diante da multidão. Outra frase dele é porque ele colocou no títulos. Embora o julgamento de Jesus seja condenatório, porque Jesus se fazia rei dos judeus, o próprio Pilatos manda escrever no títulos que fica em cima da cruz de Jesus: esse é Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Então os fariseus chegam para Pilatos, perguntam por que ele escreveu aquilo, e ele não podia ter escrito aquilo, ele tinha que ter escrito: esse homem se diz rei dos judeus. E aí Pilatos diz a sua última grande frase memorável: o que eu escrevi, eu escrevi. Quem foi esse homem? Talvez a coisa mais importante e espiritual que nós possamos entender de todo esse episódio aqui: Pilatos era o governador da Judéia, e uma pessoa que era mandada para governar a Judéia não estava recebendo nenhum tipo de promoção.
não era uma promoção para a Judéia, não era uma coisa que os governadores queriam, cuidar dos hebreus, cuidar dos judeus, cuidar de Jerusalém, não era uma coisa boa para alguém fazer. Os judeus davam problemas, eles haviam feito várias revoltas, os descendentes de Herodes não conseguiram contornar as revoltas, e aí o imperador Tibério manda Pôncio Pilatos para a Judéia. Era como se fosse o inferno dos governadores. Ele vai para aquele lugar, e o relato de Fílon, um judeu que registrou a história, dizia: esse homem era cruel, esse homem era orgulhoso e ele era sanguinário. O nome dele era Pôncio Pilatos. Quem era esse homem? Acima de tudo, o que acontece aqui, e essa palavra aqui é bem curta sobre esse episódio, o que está acontecendo entre Jesus e Pilatos é que a eternidade se encontrou com o tempo. Pilatos está naquela posição para julgar Jesus, mas ele não consegue julgar Jesus. Ninguém consegue julgar Jesus Cristo. Você não pode julgar a verdade, ela é a verdade. O apóstolo Paulo diz que nada podemos fazer contra a verdade, senão crer na verdade. Pilatos chama Jesus, conversa, ele tenta achar uma coisa. Quando eles trouxeram ele, Pilatos diz: por que vocês estão me trazendo esse homem? Os fariseus não respondem, não tem julgamento para Jesus, não é real aquele julgamento. Eles dizem apenas assim: olha, se ele não fosse um malfeitor, nós não teríamos trazido para você. Isso não é resposta, isso não é explicação sobre nada. Todo o julgamento de Jesus foi uma fraude completa. Não teve acusação, não teve processo. Pilatos tentou parecer juiz, mas ele não agiu como juiz. Ele tentou conversar, desconversar, ele apresentou a anistia: olha, eu vou só flagelar Jesus e vou soltar ele. Não foi suficiente. Não, eu vou propor para vocês uma coisa. Não foi suficiente. A Bíblia diz que ele tentava soltar Jesus, e tentava, porque lá em Mateus 27 diz que a esposa de Pilatos, que na tradição é conhecida como Cláudia, a dona Cláudia, ela mandou uma mensagem para o seu marido Pilatos e disse: não se envolva com a causa desse homem, porque essa noite eu sofri muito em sonhos por causa dele. O que ela sonhou com Jesus? Será que ela sonhou sobre a crucificação de Jesus? Será que ela sonhou que Jesus é que é, na verdade, o juiz do céu e da terra? É Jesus que é o juiz. A Bíblia diz que Pilatos se assenta para julgar Jesus, mas adivinha, ele não julga Jesus. É um julgamento que termina assim, sem conclusão. Ele não tem uma resposta do que está acontecendo ali. Ele percebe que é por inveja que eles entregaram Jesus. E aqui está a grande lição espiritual. Quando o mundo eterno entrou nesse mundo físico, os homens não puderam resistir à luz. Jesus é a eternidade vindo para o nosso mundo. E o temporal não pode julgar a eternidade. O temporal não pode apreender a eternidade. O finito não pode tentar prender, apreender, julgar, incriminar o que é eterno, aquele cujos dias não tem princípio nem fim. Jesus é o homem eterno que está diante de Pilatos, e Pilatos não tem um julgamento para ele. O julgamento de Jesus termina sem uma conclusão. Nas conversas dos antigos filósofos gregos, quando eles não tinham uma resposta para um assunto, quando Platão ou Aristóteles não tinham uma resposta final sobre um assunto, eles terminavam dizendo: olha, depois nós vamos continuar essa conversa. Aí eles chamavam isso de aporia, ou seja, terminou num beco duplo, não tem destino, não tem julgamento, não tem uma resposta final. O julgamento de Jesus termina sem uma resposta.
O Pai entregou Jesus para o mundo, para que o mundo fosse salvo por Jesus. Judas Iscariotes entregou Jesus para os fariseus entregaram Jesus para Pilatos entregou Jesus para Herodes entregou Jesus para Pilatos de volta, Pilatos entregou ele de volta para os fariseus, eles entregaram eles para os centuriões crucificarem Jesus, e Jesus entregou o Espírito. Que coisa foi essa que aconteceu? De repente, Jesus está morto. Foi uma coisa inconclusiva, não fez sentido. Foi uma fraude completa e total. Só que a coisa que mais chama a atenção é que a mulher, a dona Cláudia, disse: Pilatos, não se envolva com esse homem. E é por isso que até hoje a gente diz: Jesus padeceu sob Pôncio Pilatos. Ele lava a mão, ele deslava a mão, ele enxuga a mão, ele lava a mão de novo, e ele foi aquele que entregou Jesus para ser crucificado. Não existe neutralidade no cristianismo. Isso que os seus amigos ficam fazendo, chamando Jesus de o bom mocinho, de um revolucionário do amor. Você pergunta para eles o que é Jesus, eles dizem: olha, eu não tenho uma ideia clara sobre o que é Jesus. Para mim, Jesus é uma boa pessoa. Essas pessoas estão fazendo igual a Pilatos. Elas estão lavando as mãos e crucificando o Filho de Deus. Não existe neutralidade no reino de Deus. A palavra do Senhor diz: aquele que não é por mim é contra mim, aquele que não ajunta espalha. Ou você está dentro ou você está fora, ou você é cristão e vai morar no céu, ou você não é cristão e você vai morar no inferno. Não existe meio termo, neutralidade. Quem nessa noite está a favor de Jesus Cristo? Quem nessa noite foi salvo pelo sangue de Jesus? A única vez que ele deu a oportunidade das pessoas dizerem que estavam achando, ele disseram: o que as pessoas estão achando de mim, meus discípulos? Mateus capítulo 16. Aí alguém diz: disseram isso para mim, disseram assim que você foi um grande mestre espírita. Tá. Não, disseram para mim que você foi um marxista, roubando dos ricos e dando para os pobres. Não, disseram para mim que você assim, nem acredita muito em Deus, mas o seu negócio é pregar o amor, o livre amor. Nada impressiona Jesus, a não ser a verdade sobre quem ele é. Pilatos perguntou o que é a verdade, mas ele não esperou a resposta. No cristianismo, a verdade não é só um grupo de informações. No cristianismo, a verdade não é só um grupo de crenças verdadeiras. No cristianismo, diferente de qualquer outro tipo de maracutaia religiosa nesse mundo, onde o islamismo achou que descobriu a verdade, onde o judaísmo achou que entendeu a verdade, onde o budismo tem as 4 nobres verdades budistas, diferente de todas essas maracutaias religiosas, para o cristão a verdade não é só uma abstração, ela é alguém, ela é concreta, ela é real. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A verdade é alguém. A verdade estava diante de Pilatos e ele rejeitou a verdade. O que nós temos feito para pregar a verdade sobre Jesus? O pior é ela dizer: não se envolva com esse homem. Quantas pessoas pensam que podem passar a vida deles sem se envolver com Jesus? Você acha que é assim com Jesus? Ele não é Maomé, ele não é o grande guru da sua faculdade, que você pode não se envolver com ele. Todos os homens que nasceram até hoje e que vão continuar nascendo, eles já estão envolvidos com Jesus. Naquele dia eles vão ver não Pilatos assentado, bancando uma de juiz do mundo, eles vão ver o Filho de Deus vindo sobre as nuvens do céu, assentado sobre o trono. Pilatos assentou e tentou
assento aqui, eu ganho poder. E eu julgo as pessoas. Mas eu não consigo julgar esse homem. De onde esse homem veio? De onde vem a vida desse homem? Eu não consigo emitir um juízo. Ele tenta conversar, desconversar, chama alguém, diz, não, mas me fala direito. Aí chama Jesus e diz, mas fala direito, porque eu tenho poder para te soltar. Aí Jesus diz, nenhum poder poderia ser dado a você se não fosse do alto. O meu reino não é deste mundo, não é dessas forças do mundo. O reino de Jesus não é fabricado por este mundo. O reino de Jesus não é fabricado pelas forças do exército romano, do exército brasileiro, do exército espanhol, norte-americano. O reino de Jesus não é fabricado pelas coisas deste mundo. Ele é baseado na vontade do Pai. O Pai deu o reino a Jesus Cristo. Ele detém o reino de Deus. N.T. Wright diz que desde a antiguidade, esse era o sonho de Deus. Deus queria ser rei. Ele queria ser rei. Então ele chamou um povo, tirou eles do Egito e disse, eu vou ser o rei invisível de vocês. Vocês não vão ter rei. Eu sou o rei invisível de vocês. Eles não aguentaram, ficaram um tempo nisso, depois tirou Deus do trono e falou, a gente quer um rei como as nações, um rei humano. E aí Deus começa uma saga. Deus levanta Davi e diz, olha, do seu descendente, eu vou levantar o meu reino, que nunca vai ter fim. Ele queria ser rei, Deus queria ser rei. As pessoas não entenderam, então apareceu um homem, dizendo que era Deus, e que veio trazer o reino de volta para Deus, e queria fazer Deus ser rei dos reis e senhor dos senhores. Esse homem veio e as pessoas tentaram desmentir ele e não conseguiram. Elas pensaram, ele deve ser um louco, mas elas perceberam, ele não era um louco. Então ele é um herege, mas toda vez que elas tentavam debater com esse homem, ele refutava todas elas de uma vez. Ele era o melhor mestre, o melhor professor, o melhor teólogo, mas ele também não só terminava na teologia, a teologia dele terminava em milagres. Então ele terminava de dar uma aula e começava a curar os cegos, os paralíticos, os leprosos. E eles disseram, esse homem talvez é isso mesmo que ele está dizendo que é. Talvez ele veio devolver o reino de volta para Deus. Eles tentaram matar esse homem, crucificaram ele numa cruz, não souberam como julgar ele diante de um tribunal humano. E depois eles viram que ele voltou dos mortos, subiu de volta para o céu. E alguém disse, do mesmo jeito que ele subiu, ele vai voltar. Se você não acredita nisso, não tem problema, ele vai voltar. Se isso faz diferença para você, do jeito que você vai ligar a sua segunda-feira amanhã, mexendo com as coisas do jeito que você quer mexer, levando sua vida dizendo, como a dona Cláudia, eu não me envolvo com esse homem. Você pode começar amanhã isso, mas ele está voltando, ele vai voltar. Se você acreditar, ele volta. Se você não acreditar, ele volta também. Se você crer, ele volta. Se você adorar hoje e dizer volta, ele volta. Se você sair daqui calado, ele volta também. Ele está voltando. Ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Oh, quando é que vamos parar de lavar as mãos? Parar de lavar as mãos para os nossos pecados, parar de lavar as mãos para as nossas desculpas. É tanta desculpa, tanto pretexto, tanto pecado. Quando é que vamos parar de lavar as mãos, achar que não temos um envolvimento com Jesus? Meu querido, você já está envolvido com Jesus, e é bom que você se envolva por completo. Se alguém te disser, você está indo muito naquela igreja da Vila Bandeirantes, você está indo lá na terça e no domingo e na quinta e de manhã, diga, eu estou envolvido, não tem mais jeito. Eu estou envolvido e misturado com esse homem. Ele entrou em mim, eu entrei nele. Não tem mais jeito, não tem mais volta. A minha vida é do Senhor Jesus. Nós não estamos aqui nessa noite para ganhar dinheiro, para pregar mentira, para iludir as pessoas.
Eu estou aqui porque eu não sou só um pastor. Antes de ser um pastor, tinha uma coisa que eu era, e eu sou isso. Eu sou crente em Jesus Cristo. Eu acredito em Jesus Cristo. Eu lembro do dia que Jesus me salvou. Eu lembro quando Ele tirou a tristeza e a morte da minha vida. Eu lembro quando Ele me converteu e Ele disse: agora você é um cristão. Aquele foi o meu primeiro chamado, a minha primeira vocação, foi o primeiro tudo, veio antes de tudo. Antes de você cantar, você é crente primeiro. Antes de você pregar, você é crente primeiro. Antes de você sair querendo bancar alguma coisa, depois que as luzes desse templo se apagam, a igreja fecha e você volta para sua casa, você ainda é crente, você ainda serve o Senhor Jesus. Quando você volta para casa, Ele sabe quem você é, e Ele sabe se você está só lavando a mão de novo, tentando dizer: eu não sei julgar esse homem e não quero me envolver, ou se você está parando de fazer isso e lavando não suas mãos na água, mas as suas vestes no sangue de Jesus Cristo. Nessa noite, o convite de Jesus é esse: vamos lavar as nossas vestes no sangue de Jesus. Só Jesus perdoa pecado. Não adianta essas mandingas de televisão, não adianta essas maracutaias de internet, não adianta enterrar uma coisa ou desenterrar ela. É só Jesus que limpa os seus pecados. Não adianta talismã, não adianta disse-me disse, fez e não fez, fazido ou não fazido, não adianta. Só o sangue de Jesus nos faz o caminho de volta para Deus. Se coloque de pé nessa noite. Oh, glória a Deus. Perante Pilatos, Jesus foi levado como um malfeitor. Chegando ao mestre, olhou em seus olhos